Começa aqui mais um programa Toda Beleza e hoje eu tenho uma convidada especial, a doutora Giovana Machado. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Seja bem-vinda aqui no meu programa. Hoje nós vamos falar sobre saúde bucal, um assunto que muita gente tem interesse em saber como que cuida dos dentes, né? Com certeza. E doutora, explica pra gente como que funcionam os cuidados em casa. O que é necessário usar, escova, enxaguante bucal, como que funciona? Então, basicamente, o que a gente pode estar dizendo do que manter em casa, né? É o que seria assim, a gente até comenta com os pacientes que é o trivial, né? Passar fio dental, uma boa escovação e um bom enxaguante bucal, né? Não precisa ser uma marca isso, uma marca aquilo, desde que você faça em casa todo o processo, né? Que seria o quê? Ao acordar, após as refeições e antes de dormir, né? Então, assim, o que é importante é começar uma boa higiene bucal. O que é fazer uma boa higiene bucal? É você começar primeiro com o fio dental. Após o fio dental, você fazer uma boa escovação e depois terminar com o enxaguante bucal. Por que também é importante tudo isso, né? Que a gente sempre fala para os pacientes. O que acontece? Não é só também escovar os dentes, né? A gente se preocupa sempre muito em escovar os dentes. E não é só isso, né? Passar o fio dental, escovação, escovar a língua, escovar a bochecha. Porque também não é só os dentes que para a placa bacteriana, né? Que é o que acumula entre uma refeição e outra, tal. Mas também não esquecer da língua, não esquecer da bochecha, porque também pode depois dar problemas. Sim, e quais são os riscos de algum alimento ficar parado lá? Alguém que não faz aquela higienização correta e aí fica um alimento preso ali no dente. Quais são os riscos para aquela pessoa? O que acontece? Você deixar alguma coisa parada, algum resto de alimento no vão do seu dente, o que vai acontecer? Vai formar a placa bacteriana. Formando a placa bacteriana, vai dar o quê? Uma gengivite, que é uma inflamação na gengiva, que é aquele coisa assim, de você passar o fio dental e ter sangramento, né? Então, a gente tem que prever isso. Então, o fio dental, ele é extremamente importante numa escovação, né? E a gente sabe que dentro do consultório a gente vê isso. A maioria das pessoas pulam essa parte. Então o fio dental tem que passar. O fio dental tem que passar toda vez. Toda vez que vai escovar o dente tem que passar. Porque é onde a escova não consegue ir, né? Porque a gente tem que usar uma escova macia ou extra macia, né? Até para não prejudicar as outras partes da boca. E quem tem aqueles dentes muito separados, a pessoa também deve passar fio dental? Tem, porque o fio dental, na verdade, você está passando no sulco gengival, né? É no vãozinho do dente. Então, independente da pessoa ter o espaço ou não, ela precisa passar no vãozinho do dente. Ah, interessante. E explica pra gente, doutor, o que seria a diastema? O diastema é um espaço, né? Na verdade, assim, existe um crescimento, né, da pessoa e o desenvolvimento de maxila e mandíbula, né? E nesse desenvolvimento vai ter a erupção dos dentes. Nessa erupção, aí com certeza pode ser que seus dentes desçam e tenha aquele espaço, porque querendo ou não, pode ser que o perímetro da sua maxila ou da sua mandíbula seja um pouquinho maior. Ah, bacana. E para quem, por exemplo, tem aquele vãozinho na frente do dente, tem alguma forma de arrumar esteticamente falando? Esteticamente falando, tem. Primeiro a gente tem que estar avaliando o paciente. Por quê? Esse espaço que você está falando surge exatamente entre os dois incisivos centrais. Bem entre os dois incisivos centrais também há uma inserção do lábio. E às vezes a gente não pode só fazer uma estética, a gente tem que fazer uma cirurgia que chama frenectomia, que é para aliviar, né, um pouquinho ali, porque querendo ou não parece que surge até uma musculaturazinha ali. Aí a gente tem que fazer uma cirurgia, depois dessa cirurgia, aí a gente vai avaliar. No caso, dependendo, a gente pode fazer uma faceta, dependendo, a gente pode fazer hoje, o que fala muito hoje é a lente de contato, ou até colocar um aparelho ortodôntico e fazer a correção. Essa lente de contato tá bem alta, né? Tá bem alta. E como que funciona? Como que é feita essa lente de contato? A lente de contato, ela tá ganhando, assim, muita fama, porque ela acaba sendo um procedimento rápido, né? E não há
Desgaste do dente. Normalmente a gente faz uma avaliação do paciente e observa isso. E a maioria dos pacientes não precisam nem de fazer desgaste nos dentes. Então a gente faz o quê? Faz toda a avaliação clínica do paciente, depois a gente já faz um planejamento do caso, faz uma moldagem, manda para o laboratório. O laboratório ele manda para a gente um teste, a gente testa isso, já o sorriso harmônico no paciente. E a terceira visita já é a colocação das lentes de contato. E qualquer pessoa pode estar colocando? Não qualquer pessoa, por isso que tem que estar fazendo uma avaliação. Entendi. Que a gente tem que ver o espaço que tem, a mordida do paciente, não é só simplesmente todo mundo colocar. Legal. E então é isso, agora a gente vai para um breve intervalo e Toda Beleza volta já. Olá, Toda Beleza está de volta e hoje eu estou aqui com a doutora Giovana Machado e nós estamos falando sobre saúde bucal, aparelhos ortodônticos e harmonização facial. Doutora, agora nós vamos falar sobre aparelhos, né? Conta um pouquinho pra gente quais são os tipos de aparelhos que tem hoje no mercado, qual a idade que a pessoa pode estar iniciando, né, o uso do aparelho. Então, na verdade, a gente tem que acabar separando as coisas. Existe a parte de ortodontia e a parte de ortopedia. A parte de ortopedia, a gente começa desde pequenininho, né? Então, assim, tem pacientes que chegam no nosso consultório com 3 anos e ele já tem uma necessidade de uma correção. Então, nesse caso, a ortopedia, a gente não vai estar tratando dente, nós estamos tratando bases ósseas, né? Que são aqueles aparelhinhos móveis. Então, assim, aí a gente vai ter que fazer uma avaliação prévia desse paciente e aí tentar, talvez, um tratamento precoce de uma coisa que talvez lá na frente vai ser um problema um pouco maior, né? Então, a parte de ortopedia, a gente começa a tratar a partir mais ou menos dos 3 anos, 4 anos, depende de cada caso, é um caso, né? E depois, quando o paciente já teve os dentes erupcionados, talvez já desenvolveu outros problemas, né? E aí a gente passa a fazer a parte de ortodontia, que daí é a correção dos dentes. Os aparelhos hoje da parte de ortodontia, o que a gente tem? A gente tem aqueles tradicionais metálicos, né? E os estéticos. Dentre os metálicos, a gente tem o tradicional e temos o autoligado, né? Que hoje ele tem uma fama, tem toda uma propaganda em volta dele, que ele tem, assim, o poder de fazer um tratamento mais rápido. Mas nem sempre isso é possível. Sempre a gente tem que avaliar o paciente, porque muitas vezes o caso do paciente, tanto faz ele colocar um aparelho tradicional como um autoligado, vai funcionar a mesma coisa, né? Então, assim, a gente tem que estar sempre avaliando o paciente. E também tem o aparelho estético. Os aparelhos estéticos, aí a gente tem os alinhadores estéticos e o aparelho estético convencional. Os alinhadores estéticos são aquelas plaquinhas que hoje está, assim, muito em alta e as pessoas acabam chegando no consultório e querem só usar, porque querendo ou não tem, né? Não tem as pecinhas coladas nos dentes. Só que o que acontece? Os alinhadores estéticos, eles não são para qualquer pessoa. Os alinhadores estéticos a gente usa para pequenos movimentos, né? Então, às vezes é uma pessoa que já usou um aparelho, não usou a contenção no final do tratamento e teve pequenos movimentos. Então, esse tipo de alinhador estético corrige isso, né? E ele é transparente, então ele é uma plaquinha, como se fosse aquela plaquinha de clareamento, né? Então, as pessoas querem usar porque não fala assim, eu não quero aparecer, né? Já quando a pessoa precisa de correções maiores, aí a gente acaba usando o estético tradicional, que também tem o autoligado. E aí a gente tem que estar avaliando. Então, existe hoje no mercado esses tipos de aparelho.
Ah, muito interessante então, né? Tem várias opções, Várias opções. E nem sempre o que a pessoa escolhe é o que realmente dá pra ela. Precisa, então, tem que ouvir o profissional, né, doutora? Tem que passar, o que eu falo sempre, tem que passar por um especialista, né? O cirurgião dentista especialista na área, ele vai saber avaliar todo o contexto, né? Avaliar todo o paciente e ver o que é melhor para aquele paciente, né? Sim. Que nem sempre, às vezes o paciente chega no consultório, mas o meu sonho é esse, não, mas eu queria colocar esse. Infelizmente, às vezes não é possível. Sim. Né? Ou também, às vezes, chega no consultório um paciente, aí você fala assim, olha, o seu caso não é só aparelho, você vai ter que fazer uma cirurgia ortognática, porque você tem uma mandíbula mais para frente, uma maxila mais para trás. Aí o paciente fala assim, não, mas a cirurgia eu não quero fazer, então não tem como, né? Então, assim, é todo um conjunto de fatores, né? Sim. E o objeto de desejo hoje dos adolescentes são aqueles elásticos coloridos, né? Sim. E há algum tempo eu vi uma reportagem onde os adolescentes eles estão utilizando até daqueles fios de vassoura para colocar nos aparelhos. Isso é prejudicial e qual o risco deles estarem fazendo essa troca dos fiozinhos e com materiais que não são apropriados em casa, né? Sem um profissional estar acompanhando. Então, é isso que a gente acabou de falar, do que a gente tem que passar por um especialista, né? Porque aquelas pecinhas, elas não são simplesmente coladas, né? Elas têm assim, elas têm um tamanho certo, elas têm uma posição correta, né? Então não é simplesmente a gente colocar aleatoriamente. E o que acontece muito é assim, se eu colocar num paciente uma pecinha não adequada, não correto na posição, angulação, enfim, eu posso causar naquele paciente uma reabsorção ou até uma perda do dente. O que tem acontecido muito com esses adolescentes é que eles acabam colocando assim, eles compram, né? Porque hoje em dia a internet está aí, as pessoas entram em sites, acabam comprando e acabam fazendo isso em casa, né? E aí o que acontece muito são esses problemas, porque a movimentação ortodôntica, ela já causa uma reabsorção. Só que quando você trata com um especialista, ele sabe controlar todo esse processo, né? Tanto que hoje a gente coloca aparelho em pessoas até de mais idade. Hoje em dia não tem mais aquele negócio assim, só adolescente vai usar. Não, hoje em dia qualquer faixa etária pode usar. Então hoje em dia a gente coloca umas pessoas mais velhas para poder fazer uma melhoria, para ele poder depois, posteriormente, fazer um implante, posteriormente fazer uma prótese. Hoje a gente melhora como é que fala? O alinhamento dos dentes. Mas eu quero aumentar os meus dentes. Ele faz uma lente de contato. Então hoje a ortodontia, ela é um leque, né? Ela tá aí pra... Só que infelizmente esses adolescentes fazem isso, porque é aquele sonho, né? E aí eles acabam fazendo esse tipo Então de é muito grave. É muito grave, é muito Pode perigoso. chegar a perda de um dente. Perda de dente, com certeza, com certeza. Muito interessante isso. Então vocês, adolescentes que estão fazendo essa troca, né, em casa, tomem muito cuidado, porque é muito grave, como a doutora acabou de explicar. Com certeza. Então é isso, nós vamos para um intervalo bem rápido. Toda beleza, volta já. Olá, Toda Beleza está de volta. Eu estou aqui com a doutora Giovana Machado e agora a gente vai falar sobre bruxismo, né? São aquelas dores de cabeça, né, doutora, que a gente sente ao longo do dia, quando você vai abrir a boca e dói. Tudo isso pode ser uma causa de bruxismo. Sim. O que acontece, né? Às vezes o paciente chega, né, no consultório, a gente vai fazer um exame clínico e às vezes a gente acaba identificando. Às vezes até o próprio paciente ainda não percebeu que ele está com esse problema, mas a gente, na nossa avaliação, a gente consegue perceber isso. Então, o que acontece? A pessoa começa a desenvolver dores de cabeça, mas elas são dores de cabeça tensionais, então normalmente é nessa região aqui, né, que a pessoa começa a desenvolver. E aí, essa dor de cabeça tensional, depois ela começa a ter os estralos na articulação, né? Que
que são aqueles barulhos, né, de abrir e fechar a boca, que dá os estralos. E depois leva até o quê? O bruxismo mesmo, que é o ranger os dentes, né? Porque também tem o apertamento, que tem pessoas que não rangem, tem pessoas que apertam, né? Normalmente isso tem um fator emocional, né? Então, é aquilo que a gente sempre fala pro paciente. Às vezes o paciente é um paciente mais estressado, ele é mais ansioso, ele tem mais predisposição a desenvolver isso, né? Então, assim, a gente tem que estar avaliando o paciente, tem que estar conversando muito com o paciente, principalmente porque às vezes o problema não é só tratar comigo, né? Não é só ir no consultório, fazer, porque hoje a gente tem assim, a gente tem a opção de tratamento do quê? Pode fazer aquelas plaquinhas tradicionais, né? As plaquinhas de Mulligan, que são as plaquinhas tradicionais para aliviar ali a mordida. Pode estar fazendo o agulhamento seco, né, que é como se fosse uma acupuntura, né, e a gente faz na região de cabeça, na região de pescoço, porque essa dor ela vai descendo, né, e tem também muito essa coisa da nossa articulação daqui, né, da cabeça aqui, né, desse movimento, que às vezes a gente pensa muito na articulação da ATM, e o problema do bruxismo, ele acaba refletindo outras coisas. Então é tudo, a gente tem que estar avaliando muito bem esse paciente e conversar muito com esse paciente, porque assim, muitas vezes, por ter um fundo emocional, não é só o dentista que vai tratá-lo. Ele vai ter, às vezes, precisar passar num psiquiatra, ele vai ter que passar num psicólogo, porque isso precisa ser tratado. Sim, né? Envolve vários fatores. Vários fatores. E o que a gente sempre fala muito para o paciente é assim, bruxismo não tem cura. A gente estabiliza o processo. Né? Então, por isso que quanto mais antes você procurar um dentista e procurar tratamento, melhor a gente vai conseguir estar segurando tudo isso. Então, a gente vai poder tratar esse bruxismo. Quando a gente estabilizar o bruxismo ou o apertamento desse paciente, a gente vai conseguir estar levantando essa mordida. Posteriormente, se ele teve muito desgaste, ele pode estar fazendo um tratamento com faceta, um tratamento de lentes de contato. Então precisa sim fazer o tratamento para depois da estabilização, posteriormente a gente poder estar fazendo a reabilitação. Sim. Porque querendo ou não, a estética fica muito prejudicada. Sim, com certeza. Se você for ver o sorriso de uma pessoa que tem bruxismo, é muito desgastado os dentes. E o desgaste, ele não fica reto, né? Ele fica às vezes desigual ali. E quem tem muito apertamento, a gente até fala, é quebrar a restauração. A pessoa quebra a restauração, a pessoa quebra dente, porque a pessoa aperta e assim, começa o problema à noite. Normalmente quando vai dormir que a pessoa começa a desenvolver isso. Depois de um certo tempo, já é de dia, porque é o nosso dia a dia, é o estresse do dia a dia, né? Então muitas pessoas acabam desenvolvendo sim. E tratar é complicadinho. Sim, e esse fator que você falou de ranger os dentes à noite, muita gente acaba nem percebendo que está rangendo os dentes. E a hora que vai se tratar, já é tarde. Já é tarde. E quais são as consequências para isso? O que pode acarretar? Então, exatamente isso que a gente está falando, né? Essa sobrecarga na sua mordida, você pode quebrar a restauração. Você começa, a estética fica prejudicada, né? A sua mordida vai diminuindo, né? Então, assim, você não tem mais aquela abertura de boca. Quando você vai abrir a boca, estrala, dói. Sim. Então, é dor de cabeça todos os dias. Então, são assim, é uma sequência de coisas que vão acontecer. E para quem tem bruxismo, tem que usar placa? Nem todo mundo usa placa, né? Hoje em dia é o que eu tô te falando, a gente trata com fisioterapia, a gente trata com agulhamento seco, a gente trata também com placa, mas uma coisa muito importante é o tratamento talvez de psicólogo ou de psiquiatra, porque essa pessoa ela precisa tratar essa parte psicológica dela. Então o bruxismo ele não tem cura, ele tem tratamento. Porque muitas vezes ele está envolvido com o estresse emocional então da pessoa. Com certeza. Ou processos de ansiedade, né? E bruxismo é uma coisa assim também. Tem pessoas que desenvolve para, porque ela tem picos de estresse, picos de ansiedade, então também tem isso. Tem pessoas que não têm aquele bruxismo constante, ele tem e para, mas mesmo assim precisa tratar. Mesmo assim. E isso está bem relacionado com a harmonização facial também, porque vai desgastando os dentes, como você falou, esteticamente isso vai prejudicando, né? Prejudica muito.
Ah, interessante. E com relação agora a um assunto que está bem alta, né, hoje em dia, que é a bichectomia. Agora mudando de assunto, que você acha sobre a bichectomia? Você recomenda? É seguro? É sim, na verdade é toda aquela parte de harmonização facial, né? Então a pessoa que é um pouquinho mais gordinha ou que ela tem um formato de rosto mais arredondado, ela acaba querendo diminuir, né? Hoje todo mundo, eu falo assim, todo mundo quer ser bonito, né? E pra gente ser bonito, Verdade. pra gente ter um sorriso agradável, pra gente ter uma coisa harmônica, muitas vezes tem sim. Então o que acontece? A bichectomia, ela é a retirada de gordura na nossa bochecha. A gente assim, como é que eu vou te explicar o que é as bolas de Bichat, né? Que são a nossa reserva de gordura aqui. Se você colocar a língua no seu último dente e cutucar a sua bochecha, você vai sentir a sua bolinha de gordura ali. Todo mundo tem. Umas pessoas têm mais, outras pessoas têm menos. As bolas de Bichat, elas nada mais são que reserva energética do corpo. Ela assim, não é uma estrutura que se for retirada vai prejudicar, porque só funciona como reserva energética. Então o que acontece? A gente faz a cirurgia e realmente ela dá uma afinada no rosto, porque acaba assim, né? Que você vai deprimir um pouco essa parte e dá realmente a sensação que o seu rosto é mais fino. Ah, muito interessante isso. Bonito, é muito interessante. Fica bem bonito mesmo. Fica. E agora tem um assunto, né, que está muito alto, que é a harmonização facial feita pelos dentistas, sim, né? Porque eu ouvi dizer que teve uma liminar há pouco tempo. Teve, né? Então, o que acontece? É aquilo que a gente está falando hoje, até o próprio dentista especialista em harmonização facial, ele faz isso, né? Porque assim, querendo ou não, nós estudamos para tratar cabeça e pescoço, né? E a anatomia da região é uma coisa que a gente sabe, tem que saber, né? Porque a gente é a área que a gente está tratando. Então, hoje em dia, o que acontece? Nós podemos separar as coisas assim. Um paciente vem ao consultório, aí ele vai ser avaliado e vai ser feito um planejamento de harmonização facial. O que é esse planejamento de harmonização facial? A gente pode tratar com lipo de papada e tudo isso, um sorriso gengival, né? E tudo isso você tem que ver que vai ser para uma harmonização do rosto, né? Então assim, não adianta a pessoa chegar no seu consultório, ele vai fazer um tratamento ortodôntico para corrigir o sorriso, né? Para corrigir os dentes, mas aquele sorriso não ficou agradável. Então, às vezes a pessoa tem pouco lábio, a gente pode fazer um preenchimento com ácido hialurônico para dar volume naquele lábio. Às vezes a pessoa tem aquele sorriso gengival, a gente aplica uma toxina botulínica, que é o Botox. Então a gente consegue deprimir um pouco aquele lábio e dar aquele sorriso mais harmônico. Para o uso de ATM, né, que a gente acabou de falar do bruxismo, também a aplicação de Botox terapêutico resolve muito a parte disso no paciente. Que mais? O ácido hialurônico também, a gente pode estar corrigindo aquela marca de marionete, bigode chinês, né? Porque tudo isso é a harmonização da face, sim, né? Porque a gente sempre quer melhorar. E uma coisa vai puxando a outra. Uma coisa vai puxando a outra. A lipo de papada, que a gente acabou de falar da bichectomia. Sim. A pessoa que faz a bichectomia, às vezes ela é mais gordinha. Ela tem aquele queixinho duplo. Então o dentista também faz essa lipo de papada. Então acaba entrando numa parte toda de rejuvenescimento, né? Ah, muito bacana. É muito legal. Muito legal. Doutora, muito obrigada pelas suas dicas. Muito obrigada por ter vindo ao meu programa. Espero que vocês de casa tenham gostado das dicas da doutora. Se você quiser estar deixando seu contato, né, para que as pessoas entrem em contato com você para tirar dúvidas, pode estar deixando. Tá, Amanda, eu agradeço a oportunidade de estar vindo aqui conversar um pouquinho, né, sobre
um assunto que eu amo falar, que é a minha vida, trabalhar com isso. Eu que agradeço. E sim, eu tenho uma página, né, no Facebook, que é Giovana Machado Odontologia Especializada. Pode estar entrando em contato, a gente responde as dúvidas, pode mandar mensagem, porque dúvida sempre vai surgir. E querendo ou não, todo mundo tem essas curiosidades, né? Pra que serve isso, pra que serve aquilo, e aí a gente tá ali à disposição. Então, se ficou alguma dúvida, pode estar entrando na página dela, que ela vai estar tirando todas essas dúvidas. E muito obrigada pela sua participação, adorei. Então, um beijo e até o próximo programa.